2024 foi um excelente ano para o cinema de horror, com diversos lançamentos de sucesso e com alguns filmes que conseguiram, inclusive, quebrar a bolha do gênero. Hoje, aqui no Cine Horror 101, vamos conferir um pouquinho do que houve de melhor nesse ano e, claro, eleger os nossos filmes de terror favoritos de 2024. Para embarcar nessa retrospectiva, prepare-se para encarar seus medos e bora comigo! Olá, meus queridos e minhas queridas, meu nome é Lucas Rodrigues e esse é o canal Cine Horror 101, de cara nova depois de alguns meses de hiato involuntário. E para compensar esses meses sem vídeo, nada melhor do que a nossa retrospectiva do horror de 2024, dando uma olhada nos principais lançamentos do ano e, claro, terminando com a nossa lista de 10 melhores filmes de terror do ano. E se você aí ainda não é inscrito ou inscrita no Cine Horror 101, considere se inscrever nesse canal feito de fã de terror para fã de terror. Também não esquece de ativar as notificações para não perder nenhum dos novos vídeos aqui do canal. Agora sim, sem mais delongas, bora para nossa retrospectiva. Apesar de ter nos brindado com uma das melhores safras de filmes de terror dos últimos anos, 2024 começou bem fraquinho para o cinema de horror. Janeiro, por exemplo, foi um mês com pouquíssima coisa relevante sendo lançada e com alguns filmecos bem mais ou menos dando as caras aí no circuito comercial. É o caso, por exemplo, de Night Swim, Mergulho Noturno, um filme lançado em janeiro que é baseado num curta de mesmo nome. Eu pessoalmente ainda não assisti a obra original, mas a galera tá falando por aí que vale muito mais a pena do que a versão em longa-metragem. Em fevereiro, as coisas já começaram a melhorar, com o lançamento de Exuma, filme sul-coreano que é um prato cheio para quem curte um bom folk horror asiático. Não é um filme perfeito, tem ali seus deslizes, eu acredito que a sua longa duração tenha sido um pouco prejudicial para a experiência, mas ainda assim é um filme excelente, com diversos méritos e muito criativo, possuindo alguns dos momentos mais aterrorizantes que vimos no cinema de horror esse ano. Ainda em fevereiro, tivemos Butcher's Book 2, Raghorn, sequência de um redneck horror de 2020 que aqui no Brasil ganhou o título de Assassinos Sádicos. Assim como seu predecessor, essa continuação é um terror B que repete aquela velha fórmula dos caipiras canibais, que já vimos em diversos filmes por aí, como O Massacre da Serra Elétrica, Wrong Turn ou The Hills Have Eyes. Isso só para citar alguns dos mais conhecidos. Sendo assim, Butchers 2 não é nenhuma obra de arte, mas para quem curte esse subgênero, para quem é fã de redneck horror, pode entregar um bom entretenimento. E para fechar as estreias de fevereiro, tivemos Lovely, Dark and Deep, um terror cósmico que infelizmente não consegue aproveitar todo o seu potencial, mas pode ser uma boa pedida para quem curte essa vibe de terror no meio do mato. Pulando para março, tivemos um mês cheio de altos e baixos dentro do circuito comercial de horror. Começando pela parte ruim, tivemos o fraquíssimo Imaginário, produção da Blumhouse que bebe do que é de mais genérico dentro do gênero de terror e que sinceramente não consegue assustar nem criança. Por outro lado, também em março tivemos o excelente Imaculada, um terror de shopping center que nem de longe eu imaginei que poderia ser tão bom assim. É um filme que causou todo um bafafá lá nos Estados Unidos por conta da forma como ele trabalha a questão da religião, colocando o dedo bem fundo ali na ferida da Igreja Católica. Não é lá um filme tão assustador assim no sentido estrito da palavra, mas ele me ganha por toda a sua ousadia, pela forma como ele tece suas críticas. Ele é essencialmente profano, blasfemo e ofende ali na medida certa para conseguir passar a mensagem que deseja. Um discurso muito contundente e necessário, diga-se de passagem. E ainda em relação à Imaculada, destaco também a excelente performance da Sydney Sweeney, que além de protagonizar o longa, também o produz. Se você aí ficou interessado ou interessada em saber um pouquinho mais sobre esse filme, eu vou deixar em algum lugar aqui na tela o link para você conferir o meu vídeo falando só sobre ele. Fechando as estreias do terceiro mês do ano, tivemos O Banho do Diabo, dos mesmos diretores do aclamado Boa Noite Mamãe. Trata-se de uma coprodução entre Áustria e Alemanha que pode ser melhor descrita como um drama psicológico de época cheio de elementos de terror. Na minha humilde opinião, esse filme é uma obra de arte, um longa profundamente melancólico e visceral que se destaca pela sua fotografia belíssima e pela sua precisão histórica. Se você aí quiser saber um pouquinho mais sobre esse filme, e acredite, vale muito a pena, confere aqui também o meu vídeo falando sobre ele, vou deixar o link em algum lugar na tela.
Chegando em abril, mês do meu aniversário, tivemos outro filme de freira, o excelente A Primeira Profecia, essa prequel que ninguém botava fé, muito menos eu, mas que no final das contas chegou lá e surpreendeu todo mundo positivamente. As comparações com Imaculada são inevitáveis, por conta das grandes e várias semelhanças entre os dois filmes. Eu pessoalmente preferi o longa da Sydney Sweeney, até por ser uma ideia nova aí no cinema, né, e não uma prequel de uma franquia já consolidada. Porém, A Primeira Profecia, sem dúvidas, tem seus méritos, e não são poucos. Então se você ainda não assistiu, pode colocar na tua lista que eu tenho certeza que não vai se decepcionar. Também em abril tivemos Arcadian, um filme de terror de monstros pós-apocalíptico que conta com o Nicolas Cage no papel principal. O filme até que foi bem avaliado por aí, e realmente, pra ruim ele não serve. Porém, eu pessoalmente achei um tanto fraco, acho que faltou tempero ali nessa história para realmente conseguir me cativar. Também no quarto mês do ano tivemos o excelente suspense Humane, dirigido pela Caitlin Cronenberg. E sim, ela é filha do grande David Cronenberg, o mestre do horror corporal. E assim como o irmão Brandon, ela chega agora para provar que o talento realmente corre nas veias dessa família. Ambientado num futuro próximo nada otimista, o longa é recheado de comentários sociais muito pertinentes, além de levantar diversas reflexões a partir das relações familiares entre os personagens. Uma pena que o filme tenha dado uma escorregada forte ali no seu terceiro ato, acho que nesse momento muita coisa para de fazer sentido dentro da história. Mas ainda assim isso não tira o resto dos méritos do filme, ainda é um baita de suspense que sem dúvidas vale muito a pena conferir. Mais uma estreia de abril foi Sting, um filme de aranha gigante que não é lá nenhuma grande obra de arte, mas é capaz de entregar um bom entretenimento, divertido pra caramba. Ainda no mês 4 tivemos Low Lives, um ótimo redneck horror que se destaca por seu humor ácido e por sua capacidade de subverter completamente as expectativas do público, cheio de reviravoltas e surpresas. Uma pena que esse filme não tenha sido tão divulgado, infelizmente ele recebeu muito menos atenção do que merecia. E fechando as estreias de abril tivemos o filme mais estragado pelo marketing de 2024, o divertidíssimo e sangrento Abigail. Não é nenhum grande filme, mas é um ótimo entretenimento, principalmente se tu aí não tiver visto o trailer, que é extremamente spoilerento. Chegando em maio, tivemos o elogiadíssimo I Saw the TV Glow, produção da A24, que na minha humilde opinião, não tem absolutamente nada de terror. O filme, porém, se destaca por um visual fantástico e por uma pegada retrô muito forte, entregando uma história comovente, intimista e pra lá de reflexiva. Já adianto que esse filme é extremamente interpretativo, ele não explica muita coisa e deixa o final completamente em aberto. Então se tu aí gosta de histórias mais fechadinhas, com tudo explicadinho ali pra você, certamente esse daqui não vai ser um filme que tu vai curtir. Também no mês 5 tivemos o reboot de Os Estranhos, um filmeco que se limita a fazer o que o original já tinha feito bem melhor lá em 2008. No finalzinho de maio tivemos ainda o lançamento de um dos filmes de terror mais aguardados do ano, o ousado In a Violent Nature. É um filme que estava criando bastante expectativa entre os fãs de terror por conta da sua proposta diferentona. A ideia era acompanhar o assassino ao invés das vítimas, dentro ali de um filme de terror slasher. Infelizmente o tiro acabou saindo pela culatra e muita gente achou o filme um porre, um negócio repetitivo, cansativo e chato pra caramba. Só pra deixar claro, não foi o meu caso, tá? Eu gostei bastante de In a Violent Nature. Essa coisa mais lenta não foi algo que me incomodou. Mas sinceramente eu entendo quem não curtiu muito esse filme, é algo mais que justificável. Indo para metade do ano, tivemos em junho a sequência do execrável Ursinho Pooh, Sangue e Mel, que até conseguiu ser melhor que o original em alguns pontos, mas que para ser bom ainda falta muito, mas muito mesmo. No streaming foi nesse mês que estreou Under Paris, um filme sobre tubarões nadando pelo rio Sena e aterrorizando a capital francesa. Tá aí um filme que pra ruim não serve, mas é aquela coisa, eu acredito que essa fórmula de terror com bicho assassino já cansou há muito tempo, assim como Sting tá longe de ser uma das grandes obras de terror do ano. Ainda em junho tivemos Watchers, filme de estreia da Ishana Night Shyamalan. E sim, ela é filha do M. Night Shyamalan. O filme tem ali alguns pontos interessantes, mas ele escorrega bastante no roteiro, ficando muito aquém das expectativas. Ainda em junho tivemos o lançamento de Um Lugar Silencioso, dia 1, prequel da elogiada franquia do John Krasinski, o Jim lá de The Office. Apesar de não trazer nada de muito relevante para a história da saga como um todo, esse filme consegue nos ganhar por seus momentos tão tensos quanto comoventes e pelas ótimas atuações dos protagonistas.
E a partir daqui que o negócio começa a melhorar de verdade, pois chegamos no segundo semestre de 2024, que nos trouxe aí algumas das melhores estreias de terror do ano. E para começar a falar das estreias de julho, nada melhor do que o aguardadíssimo Longlegs, filme protagonizado pela Maika Monroe e pelo Nicolas Cage, que se beneficiou bastante de uma campanha de marketing muito eficiente. Eu mesmo estava com as expectativas lá no alto, até demais talvez, porque apesar de ter gostado bastante do que eu vi, ainda ficou um pouco aquém do que eu esperava. Apesar de ser muito bem realizado, ter uma direção incrível ali do Oz Perkins, eu acredito que esse filme não conseguiu fugir muito da caricatura já tão consolidada no cinema, tanto de filmes sobre ocultismo quanto de filmes investigativos. O grande destaque aqui nesse longa, na minha humilde opinião, vai para o Nicolas Cage, que no papel ali do antagonista, Longlegs, entrega demais. Ele simplesmente rouba a cena toda vez que aparece. Ainda em julho tivemos Maxine, filme que encerra a trilogia do T. West, começada lá em 2022 com X e Pearl. Esse filme foi uma decepção para muita gente, não necessariamente por ser ruim, porque ele tem ali boas ideias e bons momentos, mas por ficar muito abaixo da qualidade dos outros dois. X e Pearl foram filmes fenomenais, e Maxine, apesar de não ter sido um desastre total, não conseguiu chegar aos pés de seus antecessores. Indo para agosto, tivemos um dos melhores filmes de terror e suspense do ano, o excelente Strange Darling. Um filme surpreendente que utiliza uma narrativa não linear e uma fotografia retrô para contar uma história repleta de reviravoltas e derramamento de sangue. Ótimas atuações, além de roteiro e direção impecáveis, completam essa obra de arte, um verdadeiro filmaço. Outro ótimo lançamento de agosto foi o elogiadíssimo Pisque Duas Vezes, um longa recheado de críticas sociais e com uma trama tensa, repleta de mistérios e reviravoltas. E diga-se de passagem, o terceiro ato também não deixa nada a desejar em termos de sanguinolência. Ainda em agosto tivemos outro filmaço, o excelente Oddity, segundo longa-metragem do diretor irlandês Damien McCarty. E esse cara sabe fazer terror, ele consegue utilizar muito bem os cenários vazios e a iluminação para criar cenas extremamente tensas e assustadoras. Outro ótimo lançamento de agosto foi Alien Romulus, finalmente um filme bom nessa franquia tão consolidada quanto desgastada. O longa se destaca por trazer de volta todo aquele clima claustrofóbico e de horror do primeiro filme lá de 79. Coisas estas que pouco vimos em qualquer um dos outros muitos filmes dessa saga, que se concentraram mais ali na parte da ação e da ficção científica. E calma aí que ainda não acabaram as estreias de agosto, esse mês teve muito filme bom. E mais um exemplo disso é Cuco, uma coprodução estadunidense e alemã que traz uma trama bizarra de ficção científica muito competentemente dirigida e atuada. O filme tem ótimos mistérios e algumas cenas realmente muito boas. E olha só, se tu aí ficou interessado ou interessada em assistir, recomendo que o faça com fones de ouvido. O som nesse filme é muito importante para a experiência. Agora, indo para a parte ruim de agosto, tivemos a grande decepção que foi Armadilha, novo filme do M. Night Shyamalan, que não consegue sustentar muito bem a própria proposta. Outro péssimo filme de agosto foi o remake de The Crow, um filme que consegue tirar tudo de bom que tinha no original e substituir por um monte de porcaria genérica e sem qualidade. Um verdadeiro balde de água fria para os fãs do clássico gótico dos anos 90. Para completar as bombas de agosto, tivemos The Mouse Trap, um filme simplesmente horrendo, isso no mau sentido da palavra em se tratando de terror. É mais um daqueles filmes surfando na onda de personagens clássicos que agora estão perdendo seus direitos autorais, o que possibilita que diretores interessados ali em tirar uma grana fácil com filmes de baixo orçamento façam esse tipo de porcaria, que só chama atenção mais por causa da polêmica mesmo. Porque de conteúdo mesmo, de qualidade, esse filme não tem absolutamente nada, assim como os filmes lá do Ursinho Pooh que eu já comentei aqui. Em setembro, tivemos o maior e mais importante filme de terror de 2024, o sublime A Substância, filme que dispensa apresentações e que conseguiu furar com força a bolha do gênero. Trata-se de um dos filmes mais comentados e elogiados do ano, elogios esses que não são sem motivo não, tá? O longa é simplesmente fenomenal, um body horror de primeira, extremamente bem dirigido e bem atuado. Um destaque para Demi Moore no papel principal, em uma atuação que talvez seja a melhor de sua carreira.
Também no mês 9 tivemos o desnecessário remake do dinamarquês Speak No Evil, que lá em 2022 eu elegi como meu filme favorito daquele ano. Apesar dessa nova versão não ser de todo ruim, consegue trazer ali alguma novidade para a história, eu acredito que seja mais um daqueles filmes que só existe porque estadunidense tem preguiça de ler legenda. E porque os realizadores estão interessados em encher o bolso de grana, obviamente. E olha só, nessa onda tivemos também em setembro Apartment 7A, uma prequel do Bebê de Rosemary, aquele clássico lá de 1968. Outro filme que absolutamente ninguém pediu e que não tinha nenhuma razão para existir. Mas para fechar setembro lá no alto, vamos falar de Azrael, um terror religioso com pouquíssimos diálogos e sustentado por uma ótima performance da Samara Weaving no papel principal. Ambientado num mundo pós-apocalipse bíblico, repleto de demônios e seitas malignas, esse filme consegue ser envolvente e angustiante na mesma medida, sem economizar em nada no derramamento de sangue. Chegando no mês do Halloween, tivemos o aguardadíssimo Terrifier 3, que nos traz mais um banho de sangue perpetrado pelo carismático antagonista Art, o Palhaço, um dos mais novos ícones do terror slasher. Ambientado na época de Natal, o filme se destaca por esbanjar criatividade e, novamente, pela performance do David Howard Thornton no papel do antagonista. Apesar de não conseguir superar alguns dos problemas de seus antecessores, Terrifier 3 ainda entrega tudo o que a gente esperava, conseguindo manter o nível da franquia. Outro filme que também conseguiu manter o nível do longa que o precedeu foi o elogiado Sorria 2, um filme que se destaca principalmente pela atuação da Naomi Scott no papel principal. Ainda em outubro tivemos o horripilante Daddy's Head, um filme que com certeza conseguiu fazer uma boa parte da audiência dormir de luz acesa, talvez eu incluído. Definitivamente uma das obras mais bizarras e assustadoras do ano. No streaming tivemos o lançamento de Don't Move, novo thriller da Netflix que, apesar de não ser nenhum dos grandes lançamentos do ano, consegue cumprir muito bem o seu propósito de deixar o espectador com os nervos à flor da pele do início ao fim. Também no mês 10 tivemos o lançamento do novo filme da franquia antológica de terror VHS, com o subtítulo Beyond. O filme acerta ao chegar apostando forte no horror cósmico, com gente inclusive dizendo que se trata do melhor longa da franquia. Agora, falando de coisa ruim, tivemos Hellboy, The Crooked Man, que chega aí com a proposta de ser mais fiel aos quadrinhos que basearam os filmes, colocando seu protagonista no universo do horror. E deu certo? Pois obviamente que não, mas convenhamos, ninguém esperava que desse, dado o elevado nível de desgaste que esse personagem já sofreu. E para fechar as estreias de outubro, tivemos o francês Mads, um falso plano sequência que chega para dar uma boa e bem-vinda revigorada no subgênero de zumbis. Trata-se de uma obra completamente alucinante, com um ritmo frenético e cenas verdadeiramente angustiantes, daquele tipo que nos deixa apreensivos do início ao fim. Porém, também não é um filme sem defeitos, principalmente ali na sua segunda metade, o longa se torna um pouco repetitivo, mesmo com a sua curta duração. Talvez seja um daqueles filmes que funcionaria melhor como um curta, ou quem sabe como uma média-metragem, mas ainda assim o filme consegue ser competente o suficiente para fisgar a nossa atenção e com certeza vale muito a pena conferir. Em novembro, o grande destaque foi o filme Herege da A24, um terror religioso bem diferente do que a gente está acostumado dentro desse subgênero. O filme se destaca por seu roteiro, cheio de diálogos afiados e por uma atuação poderosíssima de Hugh Grant no papel do antagonista. Apesar de ter um terceiro ato um tanto quanto problemático, a qualidade geral do filme se mantém do início ao fim, tornando-se assim uma das obras de destaque da A24 nesse ano, capaz de provocar importantes reflexões e questionamentos. Pro último mês do ano, a grande estreia Nosferatu, remake do filme clássico de 1922, dirigido agora por Robert Eggers, o mesmo cara que fez A Bruxa, O Farol e O Homem do Norte. Por aqui o filme só chega mesmo em janeiro, eu tô ansiosíssimo para conferir e pode ter certeza que quando eu assistir vai ter vídeo aqui no canal falando sobre. E assim acaba a nossa retrospectiva do horror de 2024 e podemos finalmente ir para a nossa lista dos 10 melhores filmes de terror desse ano, segundo é claro a minha humilde opinião. Na 10ª posição, Humane, um filme de suspense que me ganhou muito por seus comentários sociais afiadíssimos e muito bem trabalhados pelo roteiro. Tem seus problemas aqui e ali, mas sem dúvidas merece seu lugar no top 10 aqui do canal. Em 9º lugar temos Long Legs,
um filme cuja execução primorosa é mais do que suficiente para compensar seus problemas no roteiro. A campanha de marketing certamente deu uma exagerada ao falar que se trata do terror mais assustador da década, mas ainda assim foi um ótimo filme que com certeza não poderia faltar aqui na lista dos melhores do ano. Chegando no top 8, Mads, esse terror francês que, apesar de ser um tanto repetitivo, me cativou demais por conseguir construir esse falso plano sequência de maneira extremamente angustiante e alucinante. Pense aí num filme que não dá um segundo de descanso pro público. Se tu aí curte filmes de zumbis, certamente esse daqui é uma indicação certeira pra ti. Na 7ª posição, Alien Romulus, que não podia aqui faltar nessa lista justamente por ter conseguido resgatar tudo que a gente mais gostava lá no clássico Alien de 1979. Tá certo que ele também não chega a trazer nada de novo pra franquia, mas mesmo assim é tudo que a gente poderia esperar de um bom filme da saga Alien. Em 6º lugar, Azrael, esse terror religioso diferentão estrelado pela Samara Weaving, que mesmo com pouquíssimos diálogos não cai em momento nenhum na monotonia, muito pelo contrário. É um filme ágil que prende a nossa atenção do início ao fim e que ainda conta com aquela boa dose de sanguinolência que todo bom fã de terror gosta. No top 5, Imaculada, que mesmo sendo um terror de shopping center, acabou vindo parar aqui na lista por conta do seu discurso extremamente crítico e ousado. Foram poucas vezes que eu vi nesse circuito mais comercial um filme que conseguisse ser tão blasfemo e tão certeiro nas críticas que busca construir, e principalmente tão corajoso na forma como trabalha essas críticas no roteiro. Em 4º lugar, Oddity, um terror que se destaca pela condução exímia do roteirista e diretor Damian McCarty. Não creio que ele chegue a ser tão bom quanto Cavite, de 2020, o primeiro longa do diretor, mas eu garanto que chega bem perto. Trata-se de uma obra genuinamente assustadora, capaz de causar arrepios, até mesmo nos espectadores mais exigentes. Abrindo o pódio, em 3º lugar, temos A Substância, esse filmaço que consegue discutir diversos temas extremamente relevantes para a atualidade, ao mesmo tempo que entrega um body horror de primeiríssima qualidade. A direção, o roteiro, a montagem, a fotografia, as atuações, tudo aqui é simplesmente irretocável, não existia a menor chance desse filme não entrar aqui no meu pódio. Na 2ª posição, Strange Darling, um filme extremamente cativante, esteticamente impecável e muito bem atuado e dirigido. Os grandes trunfos desse longa são o roteiro e a montagem, que conseguem construir essa narrativa de forma não linear e extremamente surpreendente. Apesar da história um tanto simples, tudo isso consegue elevar esse longa a outro nível, absolute cinema total. E em primeiríssimo lugar, não teria como ser outro. O Banho do Diabo foi meu filme favorito de 2024. Tá certo que ele não é exatamente um filme de terror, porém ele contém elementos suficientes desse gênero para entrar aqui nessa lista. E chega logo em primeiro lugar justamente por todo o primor envolvido em sua realização. Toda a construção desse clima absolutamente melancólico e desolador que o filme tem, toda a carga de desesperança e morbidez que permeiam a narrativa do início ao fim, e é claro, toda a beleza da fotografia. Isso daqui é simplesmente uma obra de arte. Tem diversas cenas que poderiam ser verdadeiras pinturas. Tá certo que o filme poderia ser mais curto, eu concordo com essa afirmação, porém, contudo, todavia, entretanto, de maneira nenhuma isso chega a ser um problema que poderia tirá-lo do top 1 aqui da minha lista. Definitivamente não é um filme para todo mundo, mas se você aí não se incomoda com esse ritmo mais lento da narrativa, é uma indicação absoluta. Prepare-se para um filme completamente visceral, perturbador e poderosíssimo. E bom, por hoje era isso, meus queridos e minhas queridas. Muito obrigado por ficarem aqui comigo até agora e não se esqueçam de deixar o like aqui embaixo caso tenham gostado do vídeo, porque isso ajuda pra caramba o canal. Apesar desse ano ter sido um tanto parado aqui no Cine Horror 101, eu infelizmente não tive como postar muito seguido, eu pretendo voltar com tudo em 2025. Então fique de olho porque isso eu garanto, tem muita coisa boa vindo por aí aqui no Cine Horror 101. Ah, e claro, comentem aqui embaixo o que vocês acharam dessa retrospectiva, o que vocês acharam da minha lista de 10 melhores, quais outros filmes poderiam ter entrado nela. Dito tudo isso, tenham todos um excelente final de ano, um próspero 2025 e, claro, ótimos pesadelos. Até a próxima!